Mais uma polêmica aí do governo do Brasil voltar a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Bolsonaro tinha suspendido a exigência de visto em 2019 e agora a proposta do Lula é voltar com essa exigência com base no princípio da reciprocidade. Cara, isso aqui foi bem polêmico, vou ser bem sincero, nas minhas redes. Eu acho que uns 70% concordaram comigo. Eu sou a favor de nós dispensarmos os vistos de japoneses, canadenses, americanos, australianos e várias outras nacionalidades. Vamos sempre trabalhar pela reciprocidade, vamos correr da reciprocidade, de também liberarem a gente ter visto, show de bola. Mas eu sou a favor, quem ganha é quem tá recebendo o turista. Então se é um país que tem potencial de mandar turista pra cá, um turista que gasta bem, um turista que é ordeiro, pô, sou super a favor, super a favor. Então, mas teve uns 30% das pessoas que me seguem no Instagram que foram contra, porque acham que é um desrespeito com o Brasil, que é um ataque à nossa soberania. Queria até ouvir também vocês que... Mas, galera, vamos lá, realidade. Ok, a ideia da reciprocidade faz sentido, né? Então, se eu exijo visto do americano, do japonês, ele deveria exigir de mim também. E se ele exige de mim, eu, Brasil, vou exigir dele. Essa é a lógica, faz sentido. Eu sou uma nação soberana, Estados Unidos e Japão são países soberanos, então se eles me exigem, eu também vou exigir. A lógica faz sentido. Só que acontece para a realidade. Por exemplo, uma das principais questões, imigração, né? As pessoas saírem de seus países para irem morar em outros. Os Estados Unidos têm um problema com imigração ilegal. Não tô dizendo nem que os Estados Unidos têm a política certa ou errada. Tô dizendo que, na visão deles, eles recebem muitos imigrantes ilegais. E qual é uma das formas de um imigrante se tornar ilegal? Como é que ele entra no país? Tem aquelas formas muito difíceis de entrar no país, que nós vemos em filmes, o cara correndo lá no deserto entre México e Estados Unidos, passando pela muralha, nadando no mar, chegando de bote, saindo de Cuba, e vai indo dentro de caminhão. Cara, situações muito tristes, inclusive difíceis. E tem um cara que consegue um visto de turista, aí ele fala, eu vou visitar meu primo, eu vou visitar Nova York, eu vou visitar a Disney, vou ficar um mês. E ele fica 2 meses, 3 meses, 4 meses, arranja um trabalho, um ano e meio, e ele se torna um imigrante ilegal. Isso acontece muito nos Estados Unidos, muito. E o Brasil é um dos países em que envia, nós somos emissores de boa parte dos imigrantes legais. A comunidade brasileira nos Estados Unidos é enorme. Então há um risco, do ponto de vista deles eu preciso botar um filtro nesse turista, porque eu preciso ver a renda dele, se ele vai voltar, se ele tem passagem de volta já comprada. Eu tenho que fazer uma análise, porque eu não quero esse risco de imigração ilegal. Por outro lado, quantos norte-americanos fazem uma imigração ilegal para o Brasil através de visto, de turismo? Ou seja, o cara vira e fala, não, Brasil, eu vou ficar 20 dias. E o cara fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, começa a querer arranjar um trabalho aqui sem visto e vira uma comunidade de norte-americanos ilegais no Brasil. Muito menor. Não tô dizendo que não exista nenhum americano que esteja ilegalmente no Brasil. Com certeza existe. Mas tá falando a proporção da coisa, o tamanho da coisa, a preocupação com a coisa. Preocupação de segurança nacional. Os Estados Unidos têm problemas enormes de segurança nacional que, felizmente, graças a Deus, nós não temos aqui. Então, a realidade é diferente. Então, os Estados Unidos vai virar falar, me desculpa, eu não vou suspender minha exigência de visto porque eu tenho várias questões, com todo respeito ao povo brasileiro, eu tenho várias questões muito importantes pra mim. E aí o Brasil vai virar falar, então, pela reciprocidade, eu vou dificultar a vida do seu turista, que quer vir aqui pra gastar dinheiro, gasta bem, o ticket do americano é alto, é dólar, o câmbio tá bom pra caramba, e que não gera imigração ilegal, depois o cara volta, tudo certo, fala pros amigos, traz mais gente. Então essa é a dificuldade do visto. A realidade entre os países não é igual. O risco de imigração, o risco de segurança não é igual. Então, claro que o tratamento muitas vezes não vai ser igual. E até uma justificativa para a retomada do visto era que a retirada do visto não estimulou um turismo mais forte aqui no Brasil. Só que a gente tem que entender também o contexto. A gente estava no meio da pandemia. A medida foi de 2019. Foi no meio da pandemia, então... No início, não, foi pré-pandemia, 2019. Mas ela surtiria efeitos em 2020, que já foi ano de pandemia. E até para pensar nos dados aqui, em relação ao turismo no Brasil. Precisa ser mais estimulado e a gente precisa pensar em formas de facilitar esse turismo. A gente perde em número de turistas para Colômbia, para Argentina, por exemplo, em janeiro de 23, o país recebeu 868 mil visitantes. Na Argentina, 1,1 milhão. O Chile recebeu 2 milhões em janeiro também? Sim. Que loucura. Então, assim, o Brasil tá ficando atrás de países, a gente não tá falando de Europa, de Estados Unidos, de países da América Latina. E Chile não exige visto de norte-americano, Colômbia não exige, Peru não exige. Então, vários desses países não exigem. Por quê? A realidade é que nós estamos disputando esse turista.
disputando esse turista. Muita gente vira e fala, o cara quiser vir pro Brasil, ele vai arranjar o visto. A questão é, esse cara não necessariamente ele quer vir pro Brasil. Mesma coisa, comparação. Às vezes nós queremos ir a Nova York. Meu irmão, eu quero ir pra Nova York. Sim. Eu quero ir pra Paris. Eu quero ir pra Londres. Tem uma parcela de americano que quer conhecer o Rio. Mas vários outros estão assim, putz, eu quero um destino de praia, barato, fácil de ir, minimamente seguro, aí o cara vai cotar. Porque nem tem vários lugares que eu penso em ir e eu coto alguns países, né? Eu não coto exatamente mesmo, sei lá, se o Paquistão for muito mais barato que a Índia, às vezes eu vou pro Paquistão, né? Se o Vietnã for muito mais barato do que Laos, do que algum do lado, eu vou comparar, né? Então imagina aqui, eu vou viajar Argentina-Peru. A Argentina me coloca uma dificuldade gigante e o Peru tá mais fácil. Eu posso pro Peru, porque eu não faço questão de ir pra um deles. Então o caso americano, ele vai estar olhando Cartagena, né? Cartagena, na Colômbia, que tem praia, super bonito, né? Ele vai estar cotando o Nordeste brasileiro, cotar o Caribe, ele pode cotar a Argentina, se ele for uma viagem talvez que ele fosse pra São Paulo, né? Um perfil mais parecido de gastronomia, então ele vai olhar. Aí ele vai ver, putz, Buenos Aires não tem visto e São Paulo tem, Cartagena na Colômbia não tem visto, mas Fortaleza tem, e aí o cara vai mudar, porque a realidade é que nem sempre o cara ele quer exatamente o seu país. Às vezes ele quer um perfil de viagem que a gente poderia disputar, falar, olha, você quer praia? Brasil é bom. Você quer gastronomia? São Paulo é bom. Mas aí a gente vem com essas dificuldades.